Informação que acaba de chegar, a Procuradoria-Geral da República anunciou há pouco, começo da noite desta sexta-feira, que pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no inquérito que trata dos autores intelectuais e instigadores dos atos cometidos em Brasília no último domingo. Na quinta, já havia pedido a abertura de um inquérito sobre os atos. Agora caberá à presidente do STF, ministra Rosa Weber, analisar o pedido e decidir se abre ou não a investigação ou se encaminha o pedido para outro ministro da Corte. Portanto, esse é o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ex-presidente Jair Bolsonaro figure como um dos supostos autores intelectuais da invasão às sedes dos três poderes no final de semana em Brasília. Que achou, Pavinato? Isso é uma decorrência lógica. É uma decorrência lógica dos últimos acontecimentos que nós assistimos, como o documento encontrado em imóvel de posse / propriedade do senhor Anderson Torres. Sobre o Anderson Torres, cabe ainda assinalar uma coisa: por mais que eu reforce as críticas que eu fiz a ele, quanto à sua má conduta como ministro, a sua má conduta nesse vem ou não vem para o Brasil, cabe lembrar uma coisa só, porque o Mota, ele me lembrou disso. Ele falou: vale para uns, não vale para outros. Há muito tempo, nenhum país democrático civilizado concede a extradição de alguém por crime político. Mesmo que esteja no Código Penal, os crimes pelos quais essa investigação ela foi desencadeada, que são crimes contra o Estado Democrático de Direito e crime contra um governo constituído, são crimes políticos. E esse entendimento de que por crime político não se concede a extradição, pelo menos no Brasil, foi muito bem sedimentado no caso Cesare Battisti, o terrorista italiano protegido pelo Partido dos Trabalhadores. O Brasil não concedeu extradição de um terrorista por considerar que é um crime político. Portanto, transparece que é mais uma forma de aberração. Direitos humanos para todas, todos e todos, todas e todes. Agora, eu não sei qual é a categoria de quem não está, de quem pensa, de quem é da oposição. Pois bem, eles pedem a extradição por crime político de um e não aceitam a extradição de crimes políticos porque é da mesma ideologia. Quanto ao Bolsonaro, concluindo essa questão, a partir do momento em que esse documento, cuja a integralidade não é do conhecimento, porque o inquérito, tem vazamento? Tem, mas eu não vou me fiar num vazamento. Eu só posso me fiar naquilo que está nos autos, porque todo jurista sabe o que não está nos autos não deve estar, pelo menos não está no mundo. Então, esse documento, uma vez que ele envolve o presidente, e falo presidente, deixando claro que no português correto, castiço, aos ex-presidentes nós nos referimos como presidente. Portanto, presidente Sarney, presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Michel Temer, presidente Jair Bolsonaro. Não tem nada de ideológico nisso. Se o presidente Jair Bolsonaro foi mencionado neste documento, se este documento foi encontrado na casa de um ex-ministro seu, um dos principais ministros da Justiça, é óbvio, é uma decorrência processual lógica de que ele seja investigado. Se o Anderson Torres, portanto, foi um péssimo ministro, enquanto presidente exercia seu mandato, ele continua sendo um péssimo conselheiro, ou profissional, ou amigo, ou seja lá o que for, porque o presidente Jair Bolsonaro pretendia, voltando para o Brasil, alugar uma casa no mesmo condomínio que o Anderson Torres. Porque ele coloca o presidente Jair Bolsonaro dentro dessa investigação. Anderson Torres coloca Jair Bolsonaro dentro dessa investigação. E coloca dentro dessa investigação porque ele está naquele documento e não só. Porque para que você seja coautor de um crime, você tem que ter um elo intelectual, ou seja, tem que estar comprovada a sua intenção de ter causado aquilo que aconteceu. Então, o que nós vimos nesta semana foi o fator do qual decorreu processual, jurídica, penalmente, a arrolação, a inserção do nome do presidente Jair Bolsonaro dentro dessa investigação sobre os crimes cometidos no domingo. Kobayashi. Vamos lá, eu quero fazer uma análise jurídica a respeito disso, Vitor, de modo que a gente consiga entender a importância desse documento encontrado e divulgado aí na mídia
entre ontem e hoje, porque apesar de ser um documento importante e que deu força a esse pedido que se materializou pela Procuradoria-Geral da República, ele é um documento que terá um peso em relação ao Anderson Torres e terá outro peso em relação ao presidente ou ex-presidente Bolsonaro. Esse documento não tem a mesma força do ponto de vista da investigação para um como tem para outro. E vou explicar por quê. O ex-secretário, ex-ministro Anderson Torres está sendo investigado como alguém que foi determinante, responsável criminalmente pelos atos que aconteceram em Brasília, porque teria se omitido em relação a um dever que detinha como secretário de segurança, que poderia ter evitado aqueles atos. Então a questão aqui envolve uma responsabilidade criminal por omissão. E não basta que ele tenha sido um mau secretário, um omisso secretário. É necessário para a responsabilização criminal que ele tenha sido um mau secretário, um omisso secretário, com intenção de que aqueles atos acontecessem com uma vontade golpista, tal como aconteceram. Então ele precisa estar ligado, primeiro, em relação à sua omissão e o resultado. Segundo, em relação à sua intenção, ou seja, o seu dolo, a sua vontade de que aquilo fosse um ato democrático tal como foi. Pois bem, então a primeira parte de provas nessa investigação que recai sobre o ex-ministro Anderson Torres é em relação à sua omissão. Ele tinha ciência e se omitiu? Foi um mau ministro? Parece que isso cada vez mais vem se comprovando no bojo da investigação. Ofício, ciência, um conhecimento de que haveria uma investigação com aquele volume de gente, né? Pois bem, faltaria à investigação em relação ao Anderson Torres uma prova que comprovasse a sua intenção e como é que se abre a cabeça das pessoas para saber a intenção de alguém. É preciso que haja algum documento, alguma prévia, algum registro que corresponda a uma intenção tal qual esta que se mostra necessária para a autoridade policial para comprovar este elo de intenção. E o documento encontrado mostra uma minuta, um rascunho de um decreto que apesar... Que uma minuta é um documento, porque os juristas que nos acompanham pelo chat... Eles não sabem que minuta é documento, eles confundem. Então, aí eles falam, se reclamam, eles falam assim: o povo da esquerda fala que ódio é amor. Mas eles não sabem que minuta também é documento. Explica. É porque a minuta não é um documento válido, ela não tem poder, não gera efeito, ele de fato é um rascunho. É um rascunho, mas para esta finalidade serve a imputar ao ex-ministro Anderson Torres a sua vontade dolosa, porque na condição de ministro, o que ele pode fazer é só minutar. O presidente precisa assinar. Então, uma minuta sem assinatura corresponde que um ministro que poderia, o máximo, fazer minutar, já minutou, e o presidente que poderia assinar, não o assinou. Então, esse documento está muito mais próximo da responsabilidade do Anderson Torres. Pois bem, este é o peso que fecha o quebra-cabeça da responsabilidade do Anderson Torres. Em relação ao presidente Bolsonaro, esse documento não é tão relevante. E eu explico por quê também. Porque para a prática de um crime, apesar de que esse documento está distante dele, de que ele não assina, não está na casa dele, não está nos registros dele, não está em nada ligado ao presidente Bolsonaro, esse documento talvez nunca tenha sido de conhecimento, como pode ter também sido de conhecimento do Bolsonaro, esse documento está muito mais distante. E ainda que o presidente Bolsonaro tivesse intenção deste documento de teor sim golpista, a intenção não é punível no Estado de Direito, porque no caminho do crime nós temos 4 fases, dentre as quais a cogitação, que é a intenção, a preparação, que é a redação de uma minuta, mas, em regra geral, nem cogitar, nem preparar pode ser configurado como crime. Você pode estar morrendo de raiva de alguém e pensar e ter vontade de matar alguém. Você pode até comprar uma faca muito bem afiada para isso e se preparar para matar alguém. Mas se você parar por aí e se todos comprovarem que você quis e se preparou, mas não iniciou atos executórios, você, no direito brasileiro, não poderá ser punido. A mesma coisa se aplica ao presidente Bolsonaro em relação a essa minuta. Portanto,
esse documento é importante para investigação em relação a Anderson Torres, mas não é tão relevante como querem fazer parecer em relação ao presidente Bolsonaro. Para você que chega agora aqui, os pingos nos is, Jovem Pan Urgente no ar, informação divulgada há poucos minutos, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja um dos investigados como suposto autor intelectual dos atos de vandalismo, domingo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O documento foi encaminhado à presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Roberto Mota, parecia questão de tempo, né, Mota, que o nome do ex-presidente aparecesse também nessa discussão sobre responsáveis pelos atos de vandalismo, né? E agora aparece, então, nesse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que cita o presidente como um possível investigado como autor intelectual dos atos de vandalismo. Mota. Exato, Bruno. Em relação a isso, eu acho que a gente pode afirmar três coisas. Primeiro, que os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília são inadmissíveis e desprezíveis, como, aliás, já foi dito por várias autoridades. Segundo, os vândalos, aqueles que cometeram os atos, devem ser identificados e processados com base na lei, seguindo o devido processo legal. E a culpa desses vândalos não deve ser transferida para pessoas que não têm nada a ver com o assunto só por razões políticas. Justiça e política não devem se misturar. Tem uma frase cujo autor eu não sei quem é, que diz que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai pela janela. A imputação de crimes a alguém por razões puramente políticas é uma característica de regimes autoritários. É famosa uma outra frase que, segundo muitos, é uma frase dita por Laurent Beria, que era o chefe da NKVD, a polícia política da União Soviética. E ele dizia: mostre-me um homem e eu te mostrarei o crime.